pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou a professora Cíntia e no vídeo de hoje nós vamos corrigir a semana 4 do PET de Matemática, volume 3, do primeiro ano do ensino médio. Se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe o vídeo e vamos para as questões. Nessa quarta semana, o PET trabalha com o logaritmo. Então, ele traz o logaritmo como tema, traz uma pequena apresentação, explica um pouco sobre o que são os logaritmos, e ele traz a definição, né, de que dados os números reais positivos b e p, com b diferente de 1, se p igual a b elevado a a, então o expoente a chama-se logaritmo de p na base p, ou seja, log de p na base b igual a a. E aí a gente tem, né, na resolução aí, o b elevado a é igual a p, né, uma consequência aí do logaritmo, com b e p valores positivos e o b diferente de 1, são as condições de existência. Então, ele vai mostrando para vocês, explicando, né, o que é o logaritmo, é imprescindível fazer a leitura. Então, a gente tem alguns exemplos numéricos aí para vocês olharem, só tem um pequeno errinho aqui, ó. No primeiro, ele diz que log de 27 na base 3 é igual a 3, porque o 3 elevado a 3, aqui colocar 81 é 27, tá ok? Então, 3 elevado a 3 é 27. Então, ele traz alguns exemplos que vocês podem olhar. Tem algumas consequências, né, aqui do logaritmo, da definição. Ele também fala, né, que quando a base b é omitida, significa que o logaritmo é na base 10. Então, se eu escrever simplesmente log de 5 e não colocar nenhuma base, é porque a base aqui é 10, tá? Se não apareceu nada, a base é 10. Então, tem as consequências aí que vocês vão ler, né? Olha, então, por exemplo, o log de 1 na base b é igual a 0, né? Pois qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Quando a base e o logaritmando são iguais, tá vendo? A log de b na base b, o resultado é 1. Então, tem algumas consequências. E tem as propriedades operatórias, né? Então, olha, para todo BMN, números reais, positivos e com b maior que 1, nós temos. No caso do logaritmo do produto, olha, o log de m vezes n na base b é igual ao log de m na base b mais log de n na base b. Basicamente, quando eu tenho a multiplicação, eu posso desdobrar isso na soma, né? Então, o log de uma multiplicação, ele pode ser transformado aí na soma de dois logaritmos. A mesma coisa vai acontecer, a mesma coisa não, né? Mas a gente vai ter também a propriedade do quociente, em que nesse caso, quando eu tenho a divisão, então log de m sobre n na base b, pode ser escrito como log de m na base b menos o log de n na base b. Então, no caso do quociente, a gente pode transformar aí, olha, numa subtração de logaritmos, né? A gente ainda tem o logaritmo da potência. Então, quando eu tenho um número que tem um expoente, né? Então, log de m elevado a n na base b. Esse expoente, ele pode passar aqui para frente, multiplicando. Exemplo, log de 5 ao quadrado na base 3. Então, eu poderia pegar esse valor aqui, ó, trazer para frente, multiplicando. Então, seria 2, né, 2 vezes o log de 5 na base 3, é um exemplo. E isso pode ser aplicado também no caso da raiz quadrada, né, se ela existir, como fala aqui no PET. Por exemplo, se eu tivesse o log da raiz de 2 na base 2, por exemplo. A raiz de 2, eu posso escrever ela como sendo meio, né? Eu posso escrever como 2 elevado a 1 meio na base 2. Então, eu teria 1 meio vezes log de 2 na base 2. Nós vimos lá em cima, né? Se a base e o logaritmando são iguais, o resultado aqui é 1. Então, eu teria 1 meio vezes 1, por exemplo. E aqui seria o meio a resolução final. O PET também fala aqui rapidamente na mudança de base, né? Como a gente pode efetuar a mudança de base aí no caso dos logaritmos. Então, eu tenho aqui, olha, ele colocou log de 7 na base 8 e quis passar para a base 4, tá vendo? Então, ficou log de 7 na base 4, que é a nova base, dividido pelo log de 8, também na base 4, né? Então, aqui, ó, log de 225 na base 7. Ficou log de 225 na base 5 dividido por log de 7 na base 5.
Tá? Então, ele traz aí mais alguns exemplos, sempre bom que vocês leiam. Então, mostra aqui como a gente fazia alguns cálculos. E nós vamos passar aqui para as atividades. A gente vai utilizar aí as propriedades operatórias, né? A gente vai utilizar algumas das propriedades que foram apresentadas. Então, na número 1, diz que dado o log de 2 sendo aproximadamente 0,3, o log de 3 aproximadamente 0,5 e o log de 5 tendo o valor aproximado de 0,7, pede para calcular o log de 30. O que a gente percebe? Que se eu fizer aqui, ó, o log de 30, eu posso dizer que ele é igual ao log de 2 vezes 3 vezes 5. Lembrando que não aparece nenhum valor aqui na base, então a base é 10. Vocês concordam, né, que 2 vezes 3 vezes 5 é 30? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu conheço esse valor de logaritmo. E pela propriedade, o que a gente pode dizer? Que o log de 2 vezes 3 vezes 5 na base 10 é a mesma coisa que o log de 2 na base 10, né? Mais o log de 3 mais o log de 5. Então, a gente usa a primeira propriedade operatória. E eu conheço esses valores. Então, eu só preciso somar o 0,3 mais o 0,5 mais o 0,7. Então, o valor aí seria 1,5. Então, eu posso dizer que o log de 30 na base 10 é aproximadamente 1,5. A número 2 diz o seguinte, olha, dado o log de 5 aí, um valor aproximado de 0,7 e o log de 7 igual a 0,8, calcule o log de 7 na base 5. E o próprio problema já diz para a gente utilizar aí a mudança de base, né, para resolver essa questão. Então, a gente vai mudar a base. Nós vamos pegar esse log de 7 na base 5 e vamos colocar na base 10, né? Porque aqui nós temos o valor do log de 5 na base 10 e log de 7 na base 10. Isso fica log de 7 na base 10 dividido pelo log de 5. Lembrando sempre que se eu não coloco ninguém na base, ela vale 10. Por que eu fiz isso? Porque agora eu conheço os valores. Eu sei quem é o log de 7 na base 10, eu sei que é 0,8, e eu também sei quem é, né? Qual que é o valor aproximado do log de 5 na base 10. A gente sabe que é 0,7. Então, é só dividir esses valores. A gente vai achar algo aproximado aí de 1,14. Então, vai ser o nosso resultado aí aproximado, né? A número 3 pede para usar a calculadora e determinar o valor aproximado aí de log de 7 na base 5 e comparar o resultado encontrado no exercício anterior. Então, eu vou demonstrar para vocês aqui na calculadora do meu computador. No celular de vocês, vocês encontram também a função do log, tá? Aqui a gente tem a função do log na base 10. Então, eu vou fazer, olha, o log de 7, que é 0,845, esse número inteiro aqui, olha, que o problema ele arredondou só para 0,8, né? E vou dividir, nós fizemos a mudança de base, pelo log de 5, que é esse valor todo aqui e que o problema arredondou para 0,7, né? Se eu não me engano. Então, vamos ver o resultado. Então, tá aí, ó, resultado final, vai dar 1,02. Ficou bem próximo, né? Não fica não fica idêntico porque a gente está lidando aí com aproximações. Mas comparando aí, ficou bem próximo ao valor real. Você pode colocar 1,2, 1,20 aí como resultado usando a calculadora científica. No celular de vocês, pode acontecer de ter que digitar primeiro o log e depois o número. No meu celular, por exemplo, é assim. Aqui no meu computador, eu tenho que colocar primeiro o número, depois acionar a tecla log. Então, você teste aí no seu celular ou na calculadora que você tiver à mão qual é a ordem correta. E com isso, a gente encerra a correção aí de mais uma semana. Então, tá aí o nosso resultado, né? Utilizando a calculadora.
É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da correção. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. São poucas atividades, é um vídeo bem curtinho. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe o vídeo. E a gente se vê na próxima semana de correção. Um grande abraço!